Muito bem, Paulinho, eu quero uma análise sua a respeito desses dados aí, dessa pesquisa que a gente analisou ontem nacionalmente, agora vai para o estado de São Paulo e também dá uma pincelada sobre a questão do Senado, né? Porque ela está bem indefinida no que se refere ao campo da direita. É verdade. Em relação ao apoio do Kassab, eu sempre gosto de dizer o seguinte: eu fiz algumas campanhas políticas nos anos de 2010 e fiz campanha para governador, fiz campanha para prefeito, participei bastante da parte estratégica. E depois, passaram alguns anos depois, eu já não mais participando da vida pública, eu sempre tive contato com as pessoas que faziam as campanhas e elas me falavam assim, cara, como mudou. Inclusive conversando com o coordenador de campanha de uma prefeitura grande no Brasil na última eleição, ele me falou, Paulo, como mudou, né? Como as coisas eram diferentes no nosso tempo. Essas coisas de apoio do Kassab, máquina, tempo de televisão, isso tudo tinha um peso danado. E subitamente isso evaporou com o tempo. Evaporou. Eu me lembro que isso era o que mandava, né? Eu estava citando o Rio de Janeiro. Isso era o que mandava. A máquina era o que mandava. Depois evaporou. E isso mostra que o desempenho pífio que candidatos com máquina muitas vezes já acabam tendo. A máquina não é mais o canhão que era. O tempo de televisão importa cada vez menos, né? Acho que o fenômeno do Bolsonaro prova isso, mas são outros casos que mostram que isso cada vez é menos importante. O que importa? Então, assim, eu não consigo imaginar nenhum eleitor virando falando assim, agora o Kassab apoia o Tarcísio, então vamos votar no Kassab, então vamos votar no Tarcísio. Agora sim, agora esse era o apoio que estava faltando para eu decidir meu voto. O processo de formação de opinião do eleitorado não funciona mais assim. Agora, posto isso, o que eu acho que reflete bem é que o Kassab, ele é um malandro. O Kassab navega em qualquer mar. Ele já teve do lado da Dilma e do Lula, ele já teve do lado do PSDB, né? O PSDB meio criou o Kassab, e agora ele está sentindo que o vento está ventando para o lado do Tarcísio. E eu não estou em São Paulo, vocês podem dizer melhor que eu, mas a impressão que eu tenho é que o vento para o Tarcísio é bom. Porque ele tem uma competência, ele tem uma visão, inclusive, melhor do que a do Bolsonaro. Quando eu converso com as pessoas de São Paulo, elas dizem, apesar do Bolsonaro estar liderando em São Paulo e ter números muito bons em São Paulo, como a Zoe trouxe bem, eu acho que aos poucos, conforme o paulista vai conhecendo o Tarcísio, ele gosta mais do Tarcísio do que ele gostava do Bolsonaro. Porque o Tarcísio não tem as características que desagradam o povo de São Paulo no Bolsonaro. A forma de falar, ele tem a competência que é muito distinta. Então, assim, eu acho que os ventos são muito positivos do Tarcísio e eu acho que o Kassab percebeu isso. Agora, do ponto de vista do Senado, isso é que eu chamo a atenção, e aí agora todos os bolsonaristas vão ficar chateadíssimos comigo, mas essa pesquisa para o Senado, ela mostra o que eu venho dizendo há bastante tempo, que é a incapacidade política do presidente Bolsonaro. Ele é um homem de bem, ele é um homem com grandes virtudes, patriotas, quer o bem do Brasil, mas ele é um trapalhão político. E eu digo isso porque nas eleições para prefeito de 2020, várias prefeituras... É verdade isso. Ele tomou uma sova no país inteiro porque não conseguiu fazer... E porque não teve tempo de TV também, apoiou o Russomano. E porque não teve organização política. Não, é verdade, porque não tem organização política. Porque ele não é um cara do sistema, ele não é um cara de grupo político. Ele não entende que... essa lógica é... Mas, Paulo, você sabe como é que é isso. Você que já trabalhou na vida pública. Bagunça. Você constrói os seus quadros no minuto em que você entra no governo. Quando você entra no governo, você já começa no dia 1 construir os seus quadros para as eleições municipais seguintes, para você construir bancada de deputados, de vereadores e prefeitura. E daí, dessas prefeituras e desses vereadores, construir nomes para a eleição nacional de alguns anos depois. Bolsonaro não sabe fazer isso, não soube fazer isso. E ele, aliás, isso vem desde a própria eleição do Bolsonaro, que permitiu que caras como o Witzel, como o Dória, montassem no Bolsonaro, e vários outros candidatos a deputados, né, montassem no cangote do Bolsonaro, porque ele não ocupa espaço e a política não tem vácuo. Alguém vai ocupar o espaço desse eleitor que é o Bolsonaro. Olha só, Paulo, eu acho que as evidências apontam em outra direção. Uma delas, a Zoe estava trazendo bem aqui agora, qual é a segunda maior máquina pública do Brasil? É o governo de São Paulo. E, no entanto, o João Dória, é a mesma coisa. O João Dória, faz muita diferença desses caras todos. Mas o João Dória, estava com a máquina na mão
e teve um resultado horroroso. Não conseguia sair de 2% nas pesquisas. O outro, você está perguntando... Mas isso a nível Brasil, Paulinho. Você está falando a nível Brasil. Mas ele não conseguia bem nem em São Paulo, Paulo. Não, mas ele não bem. Ele não conseguia bem em lugar nenhum. E digo mais, não é só isso. Esse não é o único caso, Paulo. Vamos pegar, por exemplo, você estava dando um exemplo agora do presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro começou a diminuir a vantagem do Lula no Nordeste. Isso é por causa da máquina? Eu não sei. Talvez seja porque o pessoal do Nordeste começou a ter, por exemplo, mais água. Esse boom... Mas isso foi mas aí é o seguinte, quem tá no aqui a pré... Eu não estou dizendo que máquina... É que talvez vocês estejam compreendendo errado o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que máquina é algo pejorativo, negativo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quem tem a caneta tem a possibilidade de promover muito mais do que quem não tem. Ele até usou a BIC ontem, esse é o meu ponto. Uai, mas o PT ficou 14 anos. Teve a canetinha muitos anos aí. Teve a caneta. Fala, Paulo. Políticos que estão no poder são avaliados pelo seu governo. Você não tem a menor dúvida, pela qualidade do seu governo. Isso é diferente do que se diz de máquina propriamente dita. Máquina era quando você usava o poder do governo para distribuir benesses localmente e conseguir votos com isso. E eu estou dizendo que eu acho que isso não tem mais tanto impacto, não é que não existe mais impacto, não tem mais tanto impacto quanto tinha antes. E o que prova isso é que você tem políticos que, quando eles se desconectam da população e fazem maus governos, hoje, não importa o tamanho da máquina deles, eles acabam tomando uma paulada na cabeça. Mas o que eu queria ter terminado, que eu acabei não terminando, era o comentário sobre o Senado, que eu queria falar sobre o Senado de São Paulo. E isso me chamou a atenção. Eu estava falando da inabilidade política do presidente Bolsonaro em formar líderes, né? E falei que isso vem desde a eleição de 2018, falei que isso ficou muito forte na eleição de 2020, o que, aliás, é uma comprovação. O mau desempenho do presidente Bolsonaro em 2020 comprova, mais uma vez, que a máquina já não é mais tão útil assim quanto era. Se você não escolher boas lideranças que se comunicam bem com a população, até reforça a minha tese, mas veja que trapalhada. Ele apoiou, desde o início, escolheu o nome do Datena, né? Ele, desde o início, bateu no peito e falou, vai ser Datena. A base bolsonarista nunca quis Datena. Todo mundo dizia hashtag Datena não. Ninguém nunca gostou. O presidente bateu no peito e falou Datena, 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 Datena. O que aconteceu? Qual é o cenário nesse momento? O cenário é os grandes nomes, que seriam os nomes mais fortes de São Paulo para a direita, digamos assim, principalmente o Ricardo Salles, a Carla Zambelli, estão reticentes em ter candidatura. Estão reticentes. Falam, a bola está meio dividida aqui. Agora, aos 45 do segundo tempo, vocês querem que eu entre para resolver o jogo? Opa, isso aí é uma furada. Eu tenho uma eleição garantida para deputado, vou entrar numa bola dividida agora, e ainda mais porque não conseguiram compor com a Janaína. Eu sei que compor com a Janaína é sempre meio difícil, mas não conseguiram compor com a Janaína. Então hoje você tem um cenário onde eu fiquei impressionado nas pesquisas, e é uma pesquisa que não é nunca muito simpática, mais a nomes de direita, mas a deputada Carla Zambelli já com 9%, sequer é candidata. Teve uma que ela tinha 12%. 9%, né? Mas agora ela tá garantida como federal, pra que arriscar? Mas teve pesquisa que a Carla... Ela tem 9 nesse ela tem 9 e a Janaína 7. Ela tá bem. Em outra 14, eu acho avassalador. Eu acho que o nome da Carla Zambelli virou um canhão. Mas ela tem garantida a Câmara. Ela vai deixar a Câmara, uma coisa garantida aí, pra se arriscar no Senado, se aventurar? Desse jeito é puxando voto. É complicado. Muito bem. Ela pra fechar, Paulinho, por favor. Não, se tiver 9, 14%, a Carla Zambelli faz a cadeira dela e ainda puxa um monte de voto para um monte de gente. Agora, vai querer dividir a bola? Então, qual foi a inabilidade? A inabilidade do presidente. O presidente escolheu mal e continua escolhendo mal. Eles tentam constantemente moldar a sua mente, sugerindo aquilo que eles mesmos julgam serem as melhores ideias para você, influenciando a sua forma de vestir, as suas opiniões, tentando te controlar a todo custo, na esfera da cultura, da política e da economia, onde quer que eu e você estejamos vendo, lendo ou ouvindo. E hoje, o que se vê na velha imprensa são ativistas disfarçados de jornalistas. Realização deste exame. Mas existe uma maneira de combater e evitar isso, deixando de ser massa de manobra e nunca mais ser manipulado. O jornalismo profissional como conhecemos morreu. O motivo? A maior referência de jornalismo no mundo ocidental caiu. E o que está acontecendo na mídia brasileira nada mais é do que um reflexo da mídia da América.
Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda.